get the memo. They get that what? Let them write that on the memo. Stack it up, stack it up. Nigga, stop playing, you know the memo. Gente, tudo bem? Como é que tá? Então, estou eu aqui fazendo esse vídeo e tava aqui observando, fazendo uma observação nisso aqui meu, né? Tipo como se fosse uma, assim, né? Uma gordurinha, alguma coisa. Mas, gente, aqui é a pele mesmo, tá? É porque eu visto muita blusa de gola alta, eu acho que isso aqui é moreno e aqui fica branco, né? Não sei, ou é uma papadinha, alguma coisa assim. Besteira. Besteira, né? Tá bom. Então, gente, voltando aqui. Eu falei que separaria um dia da semana para contar um relato. Então, essa semana, conversando com dois amigos meus, eles passaram relatos e falaram que queriam ouvir eu contando esses relatos. Eu ainda tô pegando o jeito de contar relatos para vocês. Quero aprender a contar assim maravilhosamente bem. Mas é com o tempo, né? Com jeitinho, tudo se encaixa, tudo se ajeita. Então, ele resolveu me passar esse relato. O meu amigo, ele sempre gostou de morar em fazendas. E numa determinada época em que o pai dele estava desempregado, surgiu uma oportunidade do pai trabalhar numa fazenda, morar lá. E ele acompanhou o pai. Tudo bem. Ao chegar na fazenda, ele já percebeu que a fazenda tinha um ar assim de mistério. Que lá, com certeza, acontecia coisas inusitadas. E com o passar dos dias, semanas, meses, ele foi constatando que realmente era aquilo que ele pensava. Um certo dia, um amigo da fazenda vizinha, um amigo do seu pai, disse que havia caçado um tatu e queria dividir com o pai dele, que era para ele buscar. O pai perguntou se ele poderia ir buscar. Mas o pai fez esse pedido que horas? Às 7 da noite, gente. E ele, com tanto medo e tanta cisma de sair aquele horário, mesmo assim ele resolveu atender o pedido do pai. Lá se foi ele buscar esse bendito tatu. E quando ele desceu, saiu da sede, que ele desceu a ladeirinha que ia de encontro à porteira, na porteira, eis que ele encontra o quê? Ele encontra algo assustador. Uma mulher vestida com vestes no estilo de trapos, assim. A roupa já estava totalmente se acabando, se deteriorando no corpo dela, como se estivesse pingando água. E os cabelos dela estavam jogados por cima dos olhos, cobrindo toda a parte do rosto dela. E ela, totalmente pingando água de cabeça baixa, não olhou para ele. E ele instantaneamente notou que aquilo se tratava de algo sobrenatural. No pé que ele veio, ele já voltou imediatamente, subiu a ladeira em alta carreira, que segundo ele, no dito popular, nem flash conseguia alcançá-lo. E lá se foi ele, passou pelo portão de um pulo só e bateu na porta desesperadamente, chamando o pai. E o pai veio de lá para cá sem saber, sem estar entendendo o que estava acontecendo. E o pai dele abriu a porta e correu a pegar água para ele poder tomar um copo d'água. E ele, sem fala nenhuma, de repente, quando ele recuperou a voz, ele passou a contar ao pai tudo que ele tinha visto, né? Essa figura estranhíssima. Me perdoe aí, houve o barulho da cadeira. E então o pai imediatamente se armou lá com alguma coisa lá. E aí desceram os dois para essa porteira com outro filho. Chegando lá, nada. Não existia absolutamente nada no local onde ele tinha visto a aparição. E eles olharam para um lado, olharam para o outro e não viram. Enfim. O pai desistiu de ir buscar a caça e deixou para o outro dia, quando amanhecesse o dia e tivesse tudo claro. Ele disse que nessa noite ele não conseguiu pregar o olho. E depois desse dia, mais 2 vezes,
a mesma figura apareceu para ele do lado da casa. Enfim, passaram-se uns tempos bons e eles saíram da fazenda. Mas ele também disse que nessa nova casa onde estão morando, ele já chegou a ver algumas coisinhas assim, né? Algumas coisinhas estranhas, esquisitas acontecendo. Então, gente, vamos dar continuidade no próximo vídeo, na próxima parte. Que hoje em dia ele mora em uma casa onde acontecem também diversas outras coisas. Então, gente, vamos para o segundo relato. Um outro amigo nosso, sentado à nossa volta, também resolveu relatar o que já lhe aconteceu. Ele teve que se mudar daqui dessa cidade para uma outra cidade vizinha, onde ele alugou uma casa por motivos de trabalho, né? Uma necessidade onde ele havia conseguido um trabalho, ele teria que se manter lá, ele teria que viver lá. E para isso ele alugou uma casa. Sem saber da história da casa, ele alugou essa casa, ficou muito feliz por ela ter espaço, por ela ser uma casa confortável e agradável para ele e para sua esposa. Desde o primeiro momento que ele entrou na casa, ele já sentiu algo diferente, um ar pesado. Tal qual não foi a sua surpresa, me perdoem, gente, me atrapalhei um pouco, tal qual não foi a sua surpresa, que desde a primeira noite começaram a acontecer fatos inusitados, como puxando a cadeira para alguém se sentar, porta do fogão se abrindo repetidas vezes, porta disso, porta daquilo batendo, a porta do banheiro, panelas caindo de cima da pia, tampas sendo jogadas ao longe, copos sendo derrubados e fogo acendendo sozinho. Ele levantava, olhava, às vezes tinha algo no chão e às vezes estava tudo na mais perfeita normalidade. E ele suportou isso durante 4 anos, até que foi o tempo que durou o serviço dele. Em seguida, ele resolveu vir embora para nossa cidade. E esses dias ele estava me relatando também que poucos dias atrás ele viu algo inusitado nessa nova casa que ele está morando acontecer. Então, isso existe? Eu acho que sim. Já passei por isso, mas não devemos ter medo, né? Devemos sim orar, pedir força, porque coisas acontecem em todos os lugares, né? E se nós tivermos coragem e colocarmos Deus acima de tudo, nós vencemos todas essas coisas. Mas, gente, alguém mais tem medo aí? Então, esse, né, foi o relato de hoje. E sendo que eu ainda tenho um relato pequenininho, que ele disse que quando era menor, né, esse amigo meu, ele foi passar uma temporada na fazenda, num pequeno sítio, melhor dizendo, do tio dele, e por volta das 5 da tarde foram todo mundo tomar banho e ele ficou por último com o primo dele. Quando todos saíram da presa, ele foi tomar banho e ele viu algo olhando e observando ele por trás dos pés de cacau. Ele não sabe dizer exatamente o que era, só que era um bicho bem esquisito, peludo, andando sobre 4 patas, e ele ainda falou para mim que não sabia se era um lobisomem ou outro bicho de outra espécie, porque um bicho assim não era. Aquilo era realmente sobrenatural. Então, gente, esses foram os relatos de hoje, pequenos contos, né? Espero que vocês tenham gostado. Já vai nos dando aquela força, se inscrevendo no canal, deixando aquele like, ativando o sininho das notificações e compartilhando os nossos vídeos, né? Eu sei que eu posso contar com a ajuda de cada um de vocês. Um beijão no coração de cada um e até a próxima, gente.